Olá, gente, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, boa noite a todos. Mais uma live aqui do Petit Jornal, nessa noite de quinta-feira, dia 10. Vamos repercutir os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Para entrar, deixa eu ver. Ô, rapaz, será que ele não entra, não, gente? Tá entrando? Ô, rapaz, tudo E aí, bem? Zé? Beleza? Como é que vai essa força aí, cara? Essa verve nesses dias complicados? Tá na mesma, Daniel. Pô, 14º dia de plantão, firme e forte. Espera que eu vou acender a luz aqui pra eu ficar mais brilhante ainda, Daniel. Pera aí. Faça isso, Pronto. faça Olha, isso. olha aí. Porra, luz de estúdio agora, de Globo. Que beleza, hein, rapaz? Porra, negócio assim, uma estrutura que o Petit Jornal tem, Daniel, que eu não sei nem explicar. Isso aqui a gente tá. Só pra vocês saberem, gente. Eu e Daniel estamos no mesmo prédio, né, Daniel? Que é o prédio da Petit Jornal Corporations. Corporations, É, yeah. então, assim, pra gente fingir que tem né, uma live, Paraná, a gente tá em andares diferentes, né, estúdios diferentes, Isso. mas é tudo o mesmo prédio aqui, né, Daniel? Corporation Inc. Corporation Inc. 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 Isso. E é aquela que tá. É a sede onde mesmo, Daniel? É Ilhas Caimã ou é Dubai? Não, ele Ilhas Virgens Britânicas. Ilhas Virgens Britânicas, isso. Eu Você confundo sempre se sempre. confunde, você sempre se É. confunde, cara. É Que parecido. É. é tudo paraíso fiscal, né, Tanguy? No final das contas, esse é o espírito da coisa. Não, mas tem Boa um nome noite a bonito. Paraíso todos. fiscal, como é que chama paraíso fiscal? Fala aí, como é que é o nome bonito para paraíso fiscal? Para offshore? Como que é? Offshore, pode ser, né? Um espaço de liberdade, um espaço de liberdade contra o Estado que Aí, chegou o primeiro selo, hein, pessoal? Começou a comprar selos, Tanguy. Foi aberta a a sessão de temporada. selos. Aberta a Isso temporada aí. de selos. Fica aí o nosso agradecimento. Escapou até aqui o nome. Nana G. Viana. Nana G. Viana, muito obrigado. Comprou um selo. Fica aí o 15º. convite. É, eu falei Fica décimo aí. quarto. Não, 15º dia. 15º dia. Isso. 15º dia, Tanguy. Pô, não atrapalha o rolê, né, Tanguy? Vai Ô, confundir as Daniel, pessoas. você já Ah, fixou a mensagenzinha, querido? peraí. Fixarei agora. Peraí. Faça isso. Faça favor para mim. Tem que fazer aqui. Peraí. Plantão, Petit, né? Plantão Petit, Isso. 15º tá? dia. Bota aí. 15º dia. Aí bota Plantão Petit, apoia o Petit. Apoia o Petit. 15º dia. Isso. Aí você bota apoia o Petit. O pessoal Tá, apoiar o Petit, né? aí bota o quê? Travessão? Travessão fica mais elegante ou fica É feio? mais elegante. Você é um cara elegante pra caramba, né, Daniel? Então eu sei que você vai Apoie preferir. o Petit. Isso. Isso aí. Olha aí. Pronto. Botei aqui, né? O pessoal tá perguntando se você tá ao vivo de Kiev, Daniel. Eu não entendi. Será? Por que estão perguntando isso, Daniel? Rapaz, você sabe que isso agora virou uma coisa comum na minha vida, né? Eu recebo memes, recebo ameaças de russos também. Estou recebendo ameaças de russos aí, dizendo: olha aqui, o Zelensky aqui escondido. Mas, enfim, vá saber. Pessoal, Acontece, né, Daniel? É isso. acontece, a vida é difícil, né? A vida de ex-humorista, você sabe como é, né? Sabe como é essa Tá vida de. tentando se encaixar aí, tá difícil, né? Arrumou uma boca aí no podcast pra ver se comenta e tal. É, Presidente. Entendi. traz inside information. Por exemplo, eu Pois é. tenho aqui na pauta hoje várias coisas para falar mal da Rússia. Tá? Porque aí tem que. Porque a gente vai jogando aos poucos, entendeu? Sem o pessoal perceber, Entendi. vai É jogando. a pauta oculta do Zelensky. É lógico, não pode ficar muito descarado. Né? Não pode ficar Mas muito descarado. eu tenho uma Raquel acusação séria pra Mendes, você hoje, hein? Raquel Mendes comprou selos. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão comprando selos. Viviane Ribeiro comprou selos. Ó, o, PX Souza 76, muito obrigado a todos que estão comprando selos. Temos alguém aqui botou também aí, Daniel, o Mataus endereço. Alguém botou aí o Y endereço com Z, do, do Pix. do Pix. Tá lá, ó, petijornal.pj@gmail.com. É o Pix do Petit Jornal, tô querendo contribuir. O meu congelou aqui agora, tá, Daniel? Então só você tá com o chat aí, o meu tá congeladão Normal, aqui. cara, normal, normal. Isso aí só quem comanda que tem direito ao chat, às vezes. Às vezes. E E lambos lambe os beijos. beiços, porque pode ser que suma em algum Se me momento. xingarem aqui, eu não vou saber, Daniel. Pô, eu tô agoniado com isso já, cara. Se me xingarem, você me Ah, avisa? coisa boa, coisa boa. Se xingar, eu te aviso. Pode deixar, Avisa. cara. Eu Tá te bom, aviso e faço o reporte. Faço o tá bom. reporte do que está acontecendo.
O que que você acha, Daniel, da gente, sei lá, começar? Peraí, Bibiana Dávila comprou selos. Nós temos aqui Eli Santos também. Olha Obrigado, aí, Eli Santos. Luiz De Ferrari comprou selos. Obrigado, Luiz da Ma Ferrari. Madicice comprou selos também. Olha aí, olha que beleza aí. Maravilha. Entendeu? Vamos lá, Daniel. Vou Importante. botar para gravar aqui, Daniel. Só lembrando aí, pessoal, o selo não tá aparecendo para todo mundo, tá, gente? Está com bug. O Instagram tá cheio de bug com o negócio de selo, com o negócio de like. Por exemplo, para mim agora tá congelado, eu não consigo ver mensagem, não consigo ver nada. Só consigo ver o Daniel porque, porra, a vida é difícil pra cacete, né? Então, a única coisa que eu vejo aqui é o professor Daniel Souza. A gente vai começar a gravar daqui a pouquinho o plantão do 15º dia da guerra. Durante a gravação, a gente não vai interagir com o chat, tá? A gente não vai interagir com o selo e tal, porque isso vai para o podcast, não faz sentido, tá? A pessoa ouvindo o podcast, ouvindo a interação do Instagram. Depois que a gente terminar, a gente volta aqui e interage com vocês. Quer dizer, eu não, porque eu não estou vendo as mensagens de vocês, mas o Daniel ele vai ser um homem gentil, um homem cordial, porra, uma pessoa que vai contribuir para a comunidade e vai me dizer o que vocês estão falando para eu poder reagir. Não é isso, Daniel? O Tanguy, as pessoas aqui estão indignadas. Quem é que teve coragem de xingar o professor Tanguy? Pior que acontece, né, Tanguy? Acontece Acontece. isso. Bonato Abrão, J. Bonato Abrão comprou selo, obrigado. Obrigado, J. Bonato Abrão. É isso. Como faz para comprar selos? Bom, isso é uma ótima pergunta, Vinícius. Primeiro tem que saber se você foi pessoas, agraciado, né? para algumas Selo pessoas disponível. aparece, para outras pessoas não aparece, os selos à venda. Então, você fez uma pergunta um pouco difícil. No momento, eu estou com dificuldade de responder, porque eu nem ativei os selos, e os selos estão aparecendo aqui, e as pessoas estão conseguindo comprar. Então, não sei. Eu não sei se o Petit está sendo sancionado pelo Instagram. Eu vou mandar uma carta para o Instagram, Gui, uma carta. Faça isso, faça isso. E se você quiser comprar selo e não estiver dando, Pix, petijornal.pj@gmail.com. Bota o Pixzão lá e chega pra Fernanda gente. selo também, cara. Mas o legal é ser apoiador recorrente lá na Aurelo, né, cara? Isso é o mais Exatamente. legal. Isso é o mais legal. Apoiador Tá lá recorrente também. é bacana. petijornal.com.br, tem lá todas as instruções para você se tornar apoiador do Petit Jornal, né? E se tornar, portanto, apoiador de mês a mês, né? O que O pra gente é de pessoal fato está mais reclamando do importante. seu cabelo também. Vamos pentear o cabelo, Tanguy? Acho que é uma pergunta pertinente. Ah, mas aí, Guga Entendeu? Chakra vai pra televisão com o cabelo todo desgadanhado? Ah, é charme dele, é o jeito dele. Jimmy Michelotti comprou selo, muito obrigado. Mas no teu caso, Tanguy, eu estou aqui apenas registrando aqui as reclamações das pessoas. Posso eventualmente selecionar o que eu vou dizer para você? Pode ser que eu selecione. Mas aí é uma questão da vida, né? Eu quero que você veja aí se alguém comentou que o seu cabelo é igual ao do Kim Jong-un. Que você é a Meu cabelo não é mistura igual do Kim Kim Jong-un. Jong-un, Não o é, cabelo cara. embatidinho na lateral, assim, Kim Jong-un com o Zelensky. Aí ninguém fala, né? Aí você não puxa isso aí. Olha aí, o pessoal aí precisa fazer Pix para ler pergunta, não, gente, também não é isso. Cadê? Expliquem pra gente por que os bilionários do Ocidente não são oligarcas. É porque ali existe uma nebulosidade, né, Tanguy? E também existe uma narrativa, e existe. Mas é de como a galera enriqueceu, né, Daniel? O pessoal não enriqueceu. Lógico. O pessoal enriqueceu num conluio direto com o Estado. Ah, mas no Sim, Ocidente também. 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 Normalmente o cara que é bilionário no Ocidente também, ele tem ali uma boa relação com o poder público. Mas na Rússia é uma relação direta, né? Na Rússia você se torna porque você conseguiu participar daquele depenamento ali do Estado soviético e, portanto, você se torna russo porque você está disposto a ser amigo do governo. Na realidade, se você não for amigo do governo, você não tem chance ali, né? Então, Exato. E você é sustentáculo do governo, de um regime autocrático. Tem uma complexidade envolvida um pouquinho maior. Olha, o pessoal dizendo aqui, o Vasco deixa qualquer um de cabelo em pé. Não sei, Sim, não é posso. verdade. Não, é verdade. Pode confirmar. Quando o assunto for Daniel, é só chamar Maria Beltrão. Verdade também, que ela vai me humilhar devidamente, né? Tem uma coisa. Isso. Por que o ouro subiu? O ouro subiu porque as pessoas, quando veem sangue nas ruas, compram ouro. Isso é um ditado judaico antigo e se aplica perfeitamente a um momento como esse. Quer dizer, diante de um contexto de insegurança, o pessoal compra ouro para se proteger. E aí o ouro sobe de preço.
Pix impresso, é isso, eu também acho. Pix impresso já. Auditável, auditável. Auditável, porque sabe-se lá o que o Tanguy... Eu vou explorar isso em algum momento. Ô, Tanguy, vamos começar então a gravar, Vamos meu começar, filho? Daniel, vamos começar. Eu tava achando que estava só querendo conversar hoje, mas pode Cara, o começar Pix sim. impresso já está crescendo aqui, a hashtag do Pix impresso já, cara. Está crescendo bastante. Eu acho que, sei lá, tem que ter uma É um auditoria nisso aí. movimento, é uma voz popular aí, né, Daniel, querendo É Pix uma voz impresso. popular. Vamos Mas lá. é o seguinte, eu sou o banco central do negócio aqui do Pix e não vai ter. É isso, não vai ter. É, Porque aqui a gente não ouve clamor popular, não. É isso. Tinoco Débora comprou aqui, comprou selo também. Muito obrigado, Tinoco Débora. Olha aí. Pix impresso, cara. Agora no chat é só Pix impresso. É isso que eu tenho Beleza. para te dizer. Vamos Vambora, lá, Daniel. Vou gente. botar pra gravar. Foi. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro diário entre esse que vos fala, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia das últimas horas. Hoje é dia 10 de março, quinta-feira, 10 de março. São exatamente 22 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. E com isso, nós podemos começar aqui o nosso Plantão Petit, tendo datado, porque isso é importante, as coisas estão mudando muito rapidamente, então é importante que o pessoal saiba exatamente quando essa gravação transcorreu. Tudo bem, Tanguy? Tudo bem, Daniel. Lembrar o pessoal aí que a gente está gravando isso aqui, né? Você já deu a data e hora aí. A gente está gravando isso aqui numa live no Instagram, né? Vai para todos os podcasts, então, aplicativo de podcast, vai para o Deezer, vai para o Spotify, vai para o YouTube, onde você quiser ouvir o Petit Jornal. A gente está lá. O pessoal que está indicando a gente também pode indicar que a gente está em tudo quanto é lugar, exatamente para fazer essa cobertura que a gente está fazendo desde o início da guerra. Hoje é o 15º dia de conflito e, como sempre, Daniel, vamos começar com as notícias militares, aliás. A gente vai para as diplomáticas depois, para as notícias militares. O que está acontecendo em campo de batalha? Em primeiro lugar, Daniel, a gente vem falando, já tem quase uma semana, sobre aquela coluna de tanques que estava indo em direção a Kiev pelo norte da cidade. E a gente comentou aqui que essa coluna ficou parada um bom tempo, né? Passou um tempão parada. Aparentemente, essa coluna voltou a se movimentar nas últimas horas, né, no dia de hoje, e voltou com isso também a ser alvo de ataques. Então, foram muitos vídeos que circularam hoje dessa coluna sendo atacada, né, com armas antimísseis, vários desses tanques, né, sendo destruídos e capturados pelas forças ucranianas. Só para lembrar, quando uma força ucraniana consegue tomar um tanque como esse, um tanque russo, ela tem total familiaridade. São os mesmos tanques usados pelo exército ucraniano. São tanques ainda de tecnologia soviética, são tanques que têm uma origem comum. Então, os ucranianos eles têm uma facilidade enorme para, ao capturar esses tanques, incorporar os seus armamentos. Então, isso vem sendo a tônica do dia. Agora, também a gente percebe, Daniel, uma ligeira mudança de estratégia por parte da Rússia com relação a Kiev. Em primeiro lugar, em parte por causa dos ataques, né, que essa coluna sofreu, essa coluna ela dispersou, ou seja, ela não está mais completamente unida, o que naturalmente fazia com que ela fosse um alvo fácil. Né? Você imagina, você tem uma coluna de centenas de tanques ali, se torna alvo fácil, qualquer ataque chegar ali, você pode não acertar um, não acertar o outro, mas algum você vai acertar. E isso causa, portanto, danos à estratégia militar russa. Então, essa coluna, Daniel, ela se dispersou particularmente por aquela região ao norte de Kiev, inclusive indo para áreas de floresta, ou seja, onde há uma dificuldade maior de você atingir, você está ali mais ou menos protegido. Lembrando, a gente não está falando aqui de uma floresta tropical muito densa, então dá para você ir para regiões onde você acaba tendo uma cobertura vegetal que torna mais difícil a identificação dos tanques. E parece que a estratégia nesse momento, Daniel, da Rússia, ela já não é tanto de ir direto a Kiev, mas tentar cercar Kiev. A gente mais ou menos vislumbrou isso ontem, a gente falou sobre isso, na tentativa de sufocar Kiev, fazer um cerco a Kiev. Então a Rússia, nesse momento, cercou uma cidade chamada Chernihiv, tá? Uma cidade de cerca de 300 mil habitantes, nos arredores de Kiev. A ideia é, se você toma essa cidade nos arredores de Kiev, Kiev fica isolado, né? Você não consegue chegar a Kiev. Isso vai levar, portanto, inclusive a dificuldade, por exemplo, em obter suprimentos para a cidade de Kiev. Isso a gente comentou ontem também. Kiev já deu o alerta de que tinha, no máximo, 2 semanas de suprimento. Depois disso, Kiev ia começar a passar por dificuldade.
e já foram registrados combates, né, importantes, muito violentos, aliás, num subúrbio de Kiev, um subúrbio chamado de Brovary. Né, então, assim, faz parte já da grande Kiev, já há combates naquela região. Então, esse é um ponto importante. Ao mesmo tempo, foram registradas hoje 10 aeronaves russas abatidas. É muito, tá, Daniel? Para um dia de combate, 10 aeronaves russas abatidas é realmente bastante, algo preocupante para a estratégia russa, agora levando em consideração que há esse esforço no sufocamento de Kiev, o que para a Ucrânia é bastante preocupante. A mesma coisa está acontecendo, Daniel, ao sul, com a cidade de Mariupol. Tem mais de uma semana também que a gente está dizendo que esse é um objetivo estratégico da Rússia, que é tomar a cidade de Mariupol. É uma cidade não apenas costeira, mas também portuária. Importante, portanto, para a Rússia tentar tomar todo o sul da Ucrânia, toda a costa ali ucraniana, né, no sul do país. E os relatos são de desespero e horror, né, na cidade. Você já tem um cerco de vários dias, refugiados não têm conseguido sair e já está faltando tudo. A Mariupol está numa situação desesperadora. Foi, aliás, em Mariupol que a gente teve aquele evento da maternidade bombardeada, né? E aí, a Rússia hoje deu uma escorregada que eu vou te contar uma coisa, assim, faltou o departamento de faz isso não. Faz isso não. Não fala um negócio desse não. A embaixada russa em Londres, o Twitter da embaixada russa em Londres respondeu numa imagem, Daniel, que mostrava uma grávida toda ensanguentada, né, machucada por causa do bombardeio. Então mostrava a maternidade bombardeada, com escombros, e uma mulher grávida, ensanguentada. E alguém colocou lá, alguém comentou, né? Isso aí deve ser, então, alguém do batalhão Azov que está disfarçada de grávida. Obviamente, uma ironia, né? Batalhão Azov, lembrando, é o batalhão neonazista, né, de fato, do exército ucraniano, e que a Rússia diz que estava tomando, né, estava instalada no hospital, que foi por isso que a Rússia teria atacado. Então alguém fez uma ironia dizendo, olha, então parece que o pessoal do batalhão Azov está disfarçado de grávida, porque não é possível. E o que o Twitter da embaixada russa em Londres disse é que, sim, era mesmo, e que muito provavelmente era uma digital influencer que estava muito bem maquiada e ganhando dinheiro para estar ali naquela posição. E Tanque, o Twitter retirou Retirou. esse tweet da embaixada russa, mostrando justamente que aquilo era classificando, né, como uma informação falsa, classificando como uma desinformação, e pegou muito mal, né, porque na prática a Rússia passou um enorme recibo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma situação delicada, até a questão da narrativa, né? A gente sabe que narrativa é algo importante, você não faz um negócio desse, assim, você não ganha absolutamente nada falando isso no Twitter, assim, é bastante longe de qualquer objetivo que a Rússia possa ter nesse conflito. E, Daniel, só mais uma informação aí do ponto de vista militar, e eu te passo a palavra. A Ucrânia divulgou hoje um vídeo anunciando, né, oferecendo para pilotos russos uma recompensa de $500 mil para cada helicóptero que fosse entregue. Então, se o soldado, o piloto russo, se entregar junto com o helicóptero russo, a Ucrânia está disposta a oferecer $500 mil. E para cada avião de combate, $1 milhão. A conta aqui é bastante simples, tá, Daniel? O piloto russo, né, de acordo aí com o poder de compra, recebe coisa aí em torno de $1.000. Tá? Esse é o salário do cara. A Ucrânia ela tem um prejuízo muito maior caso uma aeronave dessa consiga fazer algum tipo de ataque. Você imagina, se faz um ataque a alguma instalação, algum prédio, alguma instalação militar, o prejuízo para a Ucrânia é enorme. Não apenas em termos de resistência, mas em termos de necessidade de reconstrução posterior. Então você usa Além da de um incentivo. possibilidade de passar a usar o equipamento que foi entregue por esse soldado Exatamente. russo, né? Exato. E você ainda lida com a moral baixa. Você imagina, se começa a surgir informações de que um soldado se entregou, 2, 3, 5 soldados se entregaram, você tenta imaginar como é que fica a moral das tropas, né? A moral das tropas cara, a galera tá se entregando, vou também. Além do fato de que, porra, Daniel, $1 milhão, né? $1 milhão. $1 milhão é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. Né? Então, é uma estratégia ucraniana. A gente não faz a menor ideia se alguém vai aderir a isso. É claro que existe sempre o medo. Pô, será que vai mesmo? Será que eu não vou pousar lá? Os caras vão me prender, vão levar. Se a Rússia pega um cara desse, por exemplo, você imagina, o cara se entrega,
a Rússia ganha a guerra e captura esse cara, é lei marcial. Não tem essa, assim, é altíssima traição. Então, óbvio que a gente não faz a menor ideia se isso vai trazer algum tipo de impacto ou não, mas, de qualquer maneira, é uma estratégia que da qual a Ucrânia lançou mão hoje. Né? Esse vídeo começou a circular hoje para pilotos russos, né, que queiram entregar seus equipamentos para a Ucrânia. Tang, na área econômica, eu queria começar falando sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados nos Estados Unidos de um pacote de 13,6 bilhões de dólares de ajuda para a Ucrânia. E tem de tudo nesse pacote, né? Tem ajuda militar, uma parte expressiva do pacote envolve ajuda militar, tem ajuda humanitária, tem transferência de tropas, tem de tudo que você possa imaginar nesse pacote. Ou seja, venceu aquela visão, a gente falou sobre esse debate alguns plantões atrás, venceu a visão de pulverizar esse dinheiro em algumas frentes, ao contrário da outra visão, da visão alternativa, que sugeria que isso tudo deveria ser utilizado como ajuda militar, apenas militar, exclusivamente militar. Então, o pacote saiu, foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem, é um valor muito robusto, muito impressionante, mas desmembrado em diferentes áreas, não vai ser apenas para armamentos, não vai ser apenas para ajuda militar. Então, fica feito aqui o registro. Outro ponto importante que chamou muito atenção, hoje, a Lada. Lembra da Lada? A fábrica de automóveis absolutamente conhecida nos tempos soviéticos. Pois é, a Lada interrompeu hoje a produção de veículos. Por uma razão simples, está sem componentes importados. Componentes importados que são utilizados na fabricação de Ladas não chegam mais à Rússia e, consequentemente, a fábrica se viu obrigada a paralisar a sua linha de montagem por tempo indeterminado. Isso mostra um pouco o desafio, né, Tang, da Rússia, caso ela parta para uma nacionalização, para uma estatização de várias indústrias que estão sendo descontinuadas, indústrias internacionais, que não é tão simples assim. Você precisa de gente, você precisa de gestão, mas, acima de tudo, você precisa de componentes importados. A economia mundial está muito integrada, incluindo aí a economia russa ao longo dos últimos tempos. É impensável que você vai conseguir de forma autônoma, de forma absolutamente fechada e cerrada dentro da Rússia, com todos os componentes necessários para a produção de produtos complexos, como é o caso de um veículo. Um outro ponto que chamou muito a atenção, a gente falou há pouco sobre redes sociais, o Facebook, ele mudou as suas políticas temporariamente, as suas políticas de uso, e passou a permitir ódio direcionado ao Putin. Achei isso, no mínimo, curioso. Olha, ódio ao Putin e a guerra do Putin, sei lá, a gente vai fazer vista grossa. Pode aí colocar o que vocês quiserem, que a gente vai tocar o barco por aqui. É o ódio do bem isso, Daniel? Acho que sim, acho que pode ser classificado dessa forma. E é impressionante como as redes sociais começaram a entrar no conflito de maneira cada vez mais evidente. Redes sociais que hoje não estão em funcionamento na Rússia, estão banidas da Rússia, mas que têm contribuído aí para essa guerra de comunicação, que é uma guerra importantíssima dentro de um conflito como esse. E me chamou muito a atenção, Tanguy, o discurso do Putin de hoje. O Putin fala todos os dias. E hoje ele falou bastante de economia. Ele falou particularmente que as sanções impostas contra a Rússia afetarão mais o Ocidente do que a Rússia. Claro que isso não faz nenhum sentido, é muito mais um discurso doméstico, um discurso para o público interno, mas ele está tentando ali criar uma história, criar uma narrativa de que, olha, a Rússia é muito forte economicamente, o Ocidente vai sofrer muito mais com o aumento do preço da energia, com o aumento do preço dos alimentos, é um momento difícil, mas nós sairemos muito fortalecidos, porque a Rússia vai se tornar mais independente, mais autônoma, vai internalizar a produção de uma série de segmentos que antes estavam sendo produzidos no exterior e importados para cá. Então vai ser importante para nós esse tipo de movimentação. Algumas aspas que me chamaram a atenção. Uma delas, essas sanções seriam impostas de qualquer maneira. No mínimo, questionável, né? Que essas sanções seriam impostas de qualquer maneira. Me parece até que Vladimir Putin sequer esperava que essas sanções fossem impostas.
ainda mais impostas nessa magnitude, nessa quantidade, com essa intensidade, e sem defecções, né? Sem países furando essas sanções ao redor do mundo, como a gente tem observado. Outra fala que me chamou a atenção, ele disse o seguinte: há algumas questões, problemas e dificuldades, mas superamos todas elas no passado e vamos superá-las agora. O Vladimir Putin tentou construir nesse discurso aquela questão de que, olha, a Rússia é um país grande, a Rússia vai se superar, a Rússia vai sair muito fortalecida de todo esse processo. E uma última aspa, no fim das contas, isso reforçará nossa independência, autossuficiência e soberania. As sanções estão apertando. Isso está muito evidente. Quer dizer, se o Putin precisa dar explicações, se o Putin precisa colocar nesses termos, é claro que é sinal de que ele está percebendo que há um desconforto domesticamente com as sanções que estão sendo colocadas. Um outro ponto, e aí não é econômico, é mais político, ele mencionou que essa operação especial, ele utilizou a nomenclatura que ele gosta, era também inevitável. Era inevitável essa operação especial, Tanguy? Não, Daniel, mas é porque enquanto eu estava ouvindo você falar, eu estava lembrando de uma reação muito comum que se tem quando se analisa, né, o que está acontecendo na Ucrânia, que é uma certa vontade das pessoas de acreditarem que tudo estava previsto. Então, não sei se você já reparou, assim, o pessoal fala assim, mas o Putin já sabia que isso tudo ia acontecer. É como se nada pudesse surpreender ninguém, é como se o jogo já estivesse jogado de antemão. Gente, o Putin está sendo surpreendido, quer dizer, foi surpreendido, né? A surpresa já passou, mas ele foi surpreendido pelo tamanho das sanções. O cálculo que ele fez foi um cálculo olhando pelo retrovisor, né? Ele estava olhando para trás. O que aconteceu nas outras vezes que eu, por exemplo, invadi a Geórgia? Na outra vez que eu invadi a Ucrânia? Teve sanção? Teve, mas não foi também. Agora vai ser um nível a mais? Vai. Mas daqui a pouco, assim, a resistência vai ser pequena, a guerra vai ser rápida, o pessoal vai pensar em sancionar, vai me ameaçar, vai colocar uma sanção ou outra, mas vai ver que é melhor acomodar comigo. Isso era claramente o plano de jogo dele, né? Então, cuidado com essa análise, às vezes, meio simplista, que não, mas ele já sabia. Aí, quando ele faz um discurso desse, alimenta exatamente isso. Não, pô, isso aí, imagina, você já sabia que ia acontecer. Eles já iam colocar essas sanções de qualquer maneira. Isso estava tudo calculado, isso estava tudo previsto. Muito cuidado com isso, porque parece que a política internacional, parece que a política, de uma forma geral, ela é toda jogada de véspera. Essas coisas não são jogadas de véspera. Essas coisas surpreendem também os chefes de Estado. A maneira pela qual a resistência é feita. Me parece que a impressão que o Putin tinha, eu confesso que era a impressão que eu também tive nos primeiros dias, acho que era uma impressão geral, que era de que talvez a Ucrânia ela tivesse muito mais próxima de um padrão de vida de Europa Ocidental, de uma população que não tivesse tão disposta a assumir riscos. Eu não vou, imagina se eu vou entrar numa resistência e tal. Isso foi uma surpresa também. Isso foi uma capacidade que a Ucrânia teve de mostrar uma resistência e que muda um pouco o curso da história. A história pode ter o seu curso modificado. A gente tem que ter cuidado com a análise a posteriori, que é óbvio, né? Aquilo que já passou sempre era inevitável. Pois é, às vezes a gente tem essa tendência, né, de achar que essas grandes lideranças têm controle sobre todas as informações, sabem exatamente qual vai ser a ação e a reação. Não dá para imaginar que qualquer uma dessas lideranças tenha absoluta certeza sobre o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Uma guerra que está francamente em aberto, um jogo que ainda está sendo jogado. Então, existe, às vezes, um superdimensionamento da capacidade de análise, da capacidade de antecipação de movimentos que alguns líderes possuem. E o Putin trabalha para manter essa imagem, né? Olha, exatamente. Não fui surpreendido por nada, está seguindo o cronograma, as sanções vinham de qualquer forma, a operação especial era inevitável. Quer dizer, não cometi nenhum erro, está tudo dentro do previsto e teria sido muito pior se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo agora. E a Rússia, no final desse processo, vai sair uma nação muito melhor do que antes do início desse processo. E, Tanguy, eu queria destacar uma notícia econômica muito importante. A Rússia tem bonds da sua dívida externa vencendo nos próximos dias. E o governo da Rússia, existe aí uma perspectiva de um calote iminente. Afinal, essa dívida externa tem que ser paga em dólares.
São compromissos do governo russo em moeda estrangeira. E o governo russo disse hoje que pretende pagar, que vai honrar todos os seus compromissos externos, só que tem um detalhe. Para que a Rússia possa honrar os seus compromissos externos em dólares, os ativos do Bank of Russia têm que ser descongelados. Quer dizer, as reservas internacionais da Rússia, a gente já analisou isso numa outra oportunidade, têm que ser descongeladas. Se não forem descongeladas, o governo russo terá que pagar em rublos. Lamento. É o jeito, eu não tenho como acessar a moeda estrangeira, não tenho um mínimo de normalidade em relação ao fluxo de capitais, em relação ao acesso do mercado de capitais na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu não tenho como vender títulos da dívida europeia, eu não tenho como vender títulos da dívida americana, que compõe uma parte considerável das minhas reservas internacionais, porque vocês resolveram sancionar o Bank of Russia. Olha, eu quero pagar. Ele está construindo aquela narrativa de se o calote vier, não é culpa minha. Eu tenho dinheiro, eu tenho reservas, mas está havendo aí sanções injustificáveis que me impedem de efetuar esses pagamentos. Se necessário for, vou pagar em rublos e vocês pegam os rublos e levem, então, porque é o que eu posso fazer por vocês. Aí se torna a profecia autorrealizável, né? Profecia autorrealizável que é, Sim. Eu quero mostrar que você não é confiável, eu congelo as suas reservas internacionais, você não paga, fala assim, ah lá, tá vendo? Não era confiável. Então, há um ponto aí no qual é claramente um impasse, né? Você coloca uma sanção por causa da guerra, o que assim, se compreende pela lógica ocidental, né, de sancionar a Rússia para tentar pará-la, mas ao mesmo tempo você diz que a Rússia não vai pagar uma dívida que ela tem dinheiro para pagar, só que esse dinheiro está congelado, né? Então isso de fato gera um impasse. Eu queria jogar a questão agora, Daniel, para a questão diplomática. Aconteceu uma coisa muito importante hoje e que eu acho que vai mobilizar muitas discussões ao longo dos próximos dias. Tanto a Rússia quanto a China se juntaram hoje num discurso afirmando que descobriram um documento que provaria que os Estados Unidos estavam incentivando a Ucrânia a produzir armas químicas e biológicas em território ucraniano. Então a Rússia disse, olha, eu tenho comprovação de que, de fato, a Ucrânia tem laboratórios experimentais para a fabricação de armas de destruição em massa e que isso acontece em conluio com os Estados Unidos. No momento em que a Rússia diz isso, é uma coisa, né? A Rússia está na defensiva, a Rússia está tentando mostrar, mais uma vez, uma narrativa de que, né, a culpa da guerra é sempre dos outros e tal. Dá para você ser muito cético com relação a isso. Só que aí me chamou a atenção quando a China, embarcou no argumento. E a China, a gente sabe que ela tenta se segurar com relação a coisa que você não vai provar depois. Assim, a China não tem muito interesse em entrar nesse tipo de polêmica. E aí, Daniel, aconteceu algo grave para os Estados Unidos, que aconteceu uma audiência no Congresso americano, né, no Parlamento americano, em que foi ouvida uma senhora chamada Victoria Nuland, que é secretária para assuntos políticos dos Estados Unidos, ou seja, ela é uma pessoa grande na política externa americana. Ela está ali, muito próxima ao centro decisório da política externa dos Estados Unidos. E o Marco Rubio, que é um republicano importante, né, um cara que chegou a ser pré-candidato, inclusive, à presidência dos Estados Unidos, fez uma pergunta para ela, mais ou menos naquele sentido de: ô, Victoria Nuland, estão dizendo que a Ucrânia tem arma de destruição em massa. Pelo amor de Deus, conta pra gente aí. Meio que para ela desmentir. E a resposta dela foi de que, olha, tem sim. Está lá na Ucrânia. Há, de fato, um laboratório experimental de produção de armas químicas e biológicas, e a grande preocupação nesse momento é a possibilidade desse laboratório cair nas mãos da Rússia. Ou seja, aquilo que a Rússia tinha acabado de dizer foi confirmado pela Victoria Nuland, né? E isso se tornou um problemaço para os Estados Unidos, para a Ucrânia e para o próprio futuro da guerra, porque a partir de agora, se armas químicas forem utilizadas, a gente já tem até um endereço, a gente já sabe até de onde muito provavelmente vai vir a acusação, que isso pode ter saído, portanto, da própria Ucrânia. Então, a partir disso, a Rússia pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, tá?
num cenário como esse, aliás, eu não vejo muito que outra coisa que a Rússia poderia fazer, uma vez que a gente está falando sobre armas que são proibidas, né? Armas químicas e biológicas são proibidas. Então, isso acaba sendo um constrangimento enorme para os Estados Unidos, que tinham acabado de dizer que isso era infundado, que era mais uma invenção por parte da Rússia, e a Rússia sai muito fortalecida quando a gente fala sobre essa narrativa em torno das armas de destruição em massa. Mais uma vez, o apoio chinês já era um elemento ali, a China não costuma se arriscar nesse tipo de coisa, e o discurso, portanto, da Victoria Nuland acaba sendo um elemento constrangedor para os Estados Unidos e que, enfim, modifica um pouco o cenário do conflito ali, tirando, portanto, um pouco da Rússia essa pecha do Estado que inventa tudo. Numa questão séria como essa, a Rússia conseguiu mostrar que, olha, tem algo aí que a gente precisa saber um pouquinho melhor. A reunião do Conselho de Segurança, portanto, deve acontecer nos próximos dias para a gente imaginar que caminho que isso pode levar. Ainda do ponto de vista diplomático, Daniel, o encontro na Turquia, que a gente comentou ontem aqui, entre o chanceler russo e o chanceler ucraniano, não levou a nada, não teve resultados mais imediatos. A imprensa perguntou diversas vezes, poxa, mas um cessar-fogo foi discutido, como é que é e tal. O Sergei Lavrov, né, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que um cessar-fogo sequer estava na pauta. Não foi nem uma discussão, não chegamos à conclusão, mas o objetivo era esse. Não estava nem na pauta, até porque a gente não pode nem dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia. Né? Então, a construção da narrativa, mais uma vez, né? Não tem nem invasão. A Rússia nem invadiu a Ucrânia. Que dirá a gente falar que a Rússia vai sair da Ucrânia. Né? Isso não é uma invasão. Isso é uma operação militar especial que tem um objetivo pontual, né, de garantia da segurança, né, para russos dentro da Ucrânia e tal. Então, mais uma vez, aquela expectativa que você colocou ontem, que você até comentou que estava mexendo bastante nos mercados, uma discussão do ponto de vista diplomático e tudo, não frutificou, não foi para frente. Ao mesmo tempo, quem apareceu no leste europeu, mais especificamente na Polônia, foi a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Foi lá para a Polônia. Estava sumida ela, hein? Estava sumida. Realmente tinha tempo que a gente não falava tá dela. Está tendo uma gestão apagada, Kamala Harris, né? Se o Biden tem uma gestão aí que tem lá seus problemas, Kamala Harris também está sendo... está frustrando muitas expectativas que foram formadas em relação à juventude dela, em relação à parlamentar extremamente ativa que ela foi, e tem sido uma vice-presidente muito apagada, né? Sem dúvida. Então, lá ela tentou até, na Polônia, né, ela tentou fazer um discurso um pouco mais enérgico, né, e disse: defenderemos cada centímetro do território da OTAN. Então, a ideia é, claramente, olha, se mexer na OTAN, a gente não vai tolerar e tal, meio que para dar uma certa força para a Polônia, marcando uma posição. Sobretudo, no dia seguinte, a Polônia tem uma decepção bastante grande, que a Polônia, naquela indecisão toda, vou mandar avião, não vou e tal, e a Polônia anunciou que ia fazer aquela troca de aeronaves, ou seja, pegar os MiG poloneses, né, que são de fabricação russa, e entregar para a Ucrânia, e os Estados Unidos entregarem F-16 usados para a Polônia. E os Estados Unidos recuaram, falaram assim: olha, pô, não vai rolar, porque tem que pensar como é que esses aviões vão chegar na Ucrânia, isso pode acabar envolvendo a gente num conflito, não é a ideia e tal. Então ela foi lá, de uma certa maneira, também para mostrar que a Polônia não ficou isolada e para diminuir um pouco o sentimento de frustração que o governo polonês podia ter depois de ter negociado, ter tomado a decisão e os Estados Unidos voltarem atrás. E ainda do ponto de vista diplomático, a União Europeia vai se reunir nos próximos dias em Versalhes, tá? Exatamente para discutir uma ação conjunta do bloco com relação à questão ucraniana. Então, muito provavelmente, em breve, né, em algum plantão da guerra, né, aqui no Petit Jornal, provavelmente a gente vai falar também sobre essa reunião da União Europeia que vai rolar em Versalhes, na França, ao longo dos próximos dias. Tanguy, vamos ao nosso quadro preferido, predileto. Não, mas hoje vai ser especial. Hoje é especial. Hoje é dobrado. Hoje é dobrado. Vamos lá, solta a vinheta aí, Daniel, que hoje eu quero saber. Solta a vinheta. Tanguy, me conta, Daniel, me conta. Eu preciso saber o que vai acontecer. Vai, me diz. Você sabe que a gente vem falando sobre a hesitação do Reino Unido, que o Reino Unido está se segurando, está dizendo: veja bem, eu preciso dos russos, os russos são meus amigos, tem muito russo aqui em Londongrado, o Boris Johnson cheio de amigos russos, oligarcas russos segurando por ali, e o nosso oligarca mais conhecido, mais pop, oligarca russo do planeta, não estava sancionado no Reino Unido. Não estava. Agora está.
Quer dizer, o Abramovich foi sancionado no dia de hoje. Ele e mais meia dúzia de oligarcas russos tiveram os seus ativos, o seu patrimônio dentro do Reino Unido congelado. Isso inclui o Chelsea Football Club, que é de sua propriedade, que recentemente foi campeão mundial, no Mundial Interclubes. Ele não pode mais vender o Chelsea. Que Ele estava à não venda, né? pode, Ele que colocou à estava à venda e venda. teve que tirar a venda, exatamente, tirar de Ele venda. não pode mais vender jogadores, não pode mais vender ingressos. Quem tem ingressos pode assistir às partidas do Chelsea, mas novos ingressos não podem ser vendidos. Ou seja, ele não pode gerar caixa, ou pelo menos vai ficar muito limitada a capacidade dele de gerar caixa com o Chelsea Football Club. Foi, sem dúvida alguma, resultado de muita pressão. O Reino Unido, nos últimos dias, vinha sendo muito pressionado exatamente pelo fator que nós já tínhamos explorado aqui no Plantão Petit, que o Reino Unido estava noutra rotação. O Reino Unido não estava sancionando oligarcas russos na velocidade dos Estados Unidos, da Suíça, da União Europeia, do Japão. E, consequentemente, havia ali uma pressão para que os britânicos se mexessem. E hoje, talvez a movimentação mais simbólica acabou acontecendo. Meia dúzia, mais o Abramovich, não são lá tantos assim. O Reino Unido continua sendo o país que menos sanciona os oligarcas russos desses que eu citei há pouco, mas ofereceu ali, digamos assim, a joia da coroa. Porque quando você sanciona o Abramovich, diminui a pressão sobre você. Porque quando você não sanciona, fica muito evidente que você está fazendo corpo mole, ou que você não está na mesma rotação dos seus vizinhos. Então, esse simbolismo da sanção ao Abramovich, ele precisa ser levado em consideração nessa decisão. Não me parece que o Reino Unido tenha mudado a sua política, tenha acelerado, mas resolveu entregar o Abramovich como forma justamente de diminuir a pressão sobre o próprio Reino Unido. E se rola uma hesitação do Reino Unido em sancionar vários oligarcas russos, porque, mais uma vez, movimenta muito a economia britânica, ao entregar um, você tem a possibilidade de não sancionar outros 300, né? Você vai manter uma galera lá com patrimônio mais ou menos liberado, movimentando a economia, o dinheiro não vai precisar sair, eu não vou precisar me indispor, porque eu entreguei um. Então, basicamente, o Roman Abramovich foi o boi de piranha, né? Ele foi assim, acalma essa galera aí, e depois a gente ganha tempo para pensar nos demais. Quem é que vai pressionar pelo cara que não tem um Chelsea da vida, né? Quando você entrega um cara que vai sair em todos os jornais britânicos, na primeira página, Roman Abramovich e tal, né? Um símbolo, né, da oligarquia russa britânica. Então, sem dúvida, muito relevante. E agora qualquer questionamento vai ter, até numa mesa de bar. Puxa, mas os britânicos não estão sancionando os oligarcas russos. Mas como não? Sancionaram o Abramovich. Né? Você cria essa imagem, cria essa mensagem de que, olha, estamos atuando, estamos sendo duros, implacáveis com os oligarcas russos, quando na prática não estão. Exato. Ainda na diplomacia, Daniel, mais alguns elementos importantes aí. A Rússia, Daniel, saiu por vontade própria, né, por iniciativa própria, do Conselho da Europa. Só para a gente lembrar o que é o Conselho da Europa, não tem nada a ver com a União Europeia. O Conselho da Europa é um órgão que foi criado no ano de 1949 e que tinha por objetivo fazer discussões mais amplas sobre direitos humanos, sobre cooperação. É algo mais geral do que a União Europeia. A União Europeia tem um caráter mais político e econômico mesmo, comercial. Então, o Conselho da Europa é bem mais amplo. Então, mais uma vez, é uma organização de 1949 e que tinha 47 membros, agora tem 46. Né? Então, repara que é bem maior, inclusive, do que a União Europeia. A União Europeia tem 27 membros hoje, né? Eram 28, o Reino Unido saiu, atualmente tem 27. O Conselho da Europa tinha 47. A Rússia se retirou, porque ficou bastante claro que ela ia acabar sendo expulsa. Tá? Então, para evitar a expulsão, ela saiu, não quero mais saber, vocês não me merecem aqui. Então, a Rússia saiu. E mais uma última informação, Daniel. A Ucrânia aprovou uma lei que permite a apreensão de bens e propriedades, ora do governo russo, ora de residente na Rússia, sem qualquer tipo de compensação. Então a Rússia tem uma empresazinha qualquer lá na Ucrânia. Pode pegar, não precisa compensar. Pode apreender sem compensação. Tem um russo aqui que tem uma loja aqui, mas ele mora onde? Mora na Rússia? Pode pegar e não precisa pagar
nenhum tipo de compensação. Então, mais uma lei aí que mostra bem, né, o clima de sanção absoluta que existe em todo quanto é lugar, quanto mais na Ucrânia. E, Tanguy, eu acho importante a gente até pensar num aspecto que uma série de interpretações jurídicas, uma série de leis ao redor do mundo tem tido aí uma interpretação, digamos, elástica para punir a Rússia. Então, isso me parece que vai trazer consequências de médio e longo prazo. Porque num primeiro momento, todo mundo fica achando ótimo, não, tem que sancionar a Rússia está tendo um comportamento inadmissível, etc. E o que acaba acontecendo é que você abre uma série de precedentes que depois podem ser utilizados em outras situações, podem ser replicados em outras situações. Então, me parece que a gente ainda não está dando atenção devida para essa flexibilização, para essa flexibilização que está acontecendo de princípios e de leis ao redor do mundo com o objetivo de sancionar a Rússia. E os russos acham que isso pode trazer consequências um pouco mais à frente, porque você pode, em outros momentos, dizer, olha, também quero sancionar fulano, também quero sancionar Beltrano, quero sancionar aquele outro país. E você começa a ter uma certa imprevisibilidade, você começa a ter uma ausência de regras mais estáveis, e isso pode trazer problemas. Claro que as sanções são necessárias, claro que a invasão à Rússia é indefensável, mas existe, talvez, essa consequência em mais longo prazo. Aliás, Daniel, começou a ter, inclusive, movimento de uma galera que, assim, são os últimos a sair, né? A Goldman Sachs saiu hoje, né? Um bancão americano, e está encerrando as atividades também na Rússia. Lembrando, Goldman Sachs, mas o Putin, eu não quero saber, assim, eu preciso saber como é que está aqui, como é que estão os negócios, e a Goldman Sachs avaliou que, olha, é melhor sair porque vai pegar tão mal ficar que talvez eu perca mais dinheiro do que aquilo que eu vou ter de negócios dentro da Rússia. Aliás, também empresas do setor hoteleiro saíram também, né? A Hyatt e a Hilton, ambas fecharam também sua operação na Rússia, assim como a Hitachi. Né? A Hitachi, se eu não me engano, é japonesa, né? Também japonesa. Japonesa. Está saindo da Rússia também. Então, mais uma vez, Daniel, 15º dia, a gente fala assim, mas vai arrefecendo, né? A gente vai tendo cada vez menos notícias e tal. Não, isso não tem acontecido, tem sido de fato bastante intenso. Então, repare, inclusive, a oscilação de um dia para o outro. Né? O tom que a gente teve ontem, olha, a via diplomática está aí sendo, né, costurada, de repente, uma saída e tal. E hoje a gente já vê uma movimentação militar mais intensa, principalmente no entorno de Kiev e de Mariupol, e a situação diplomática, portanto, parece absolutamente estagnada e paralisada, ou seja, não é um prognóstico realmente razoável, pelo menos nos próximos dias. E essa sua descrição faz a gente entender por que os mercados oscilam tanto, né? Porque de um dia para o outro as percepções mudam completamente e, consequentemente, o valor dos ativos, do petróleo, das ações, das moedas, acaba sofrendo junto. Isso aí. Daniel, eu queria deixar hoje o meu agradecimento, sei que falo em seu nome também, aos nossos apoiadores. Né? Lembrando, isso aqui a gente fala sempre, é a mais pura verdade, o Petit Jornal é uma mídia pequena, independente. A nossa equipe conta com duas pessoas, né? No caso sou eu e o professor Daniel Souza, essa é toda a nossa equipe, e portanto a gente não tem patrocinadores, a gente não tem financiamento, né, externo, uma empresa que nos financie, produtor, a gente não tem nada disso. Nós somos financiados exclusivamente por quem nos ouve. Os nossos apoiadores, o pessoal que recomenda a gente, o pessoal que nos indica, o pessoal que tem nos mantido numa posição inacreditavelmente alta em todos os rankings de podcast e tal. Então, eu acho que a gente só saiu do primeiro lugar agora do podcast da Apple, por exemplo, porque também apelaram, né, Daniel? O Podpah foi lá e convidou o Mano Brown. Aí realmente complica pra gente, né? Mas, assim, é coisa muito grande, né? Assim, a gente está numa posição que a gente não imaginava que a gente fosse chegar, e a gente só consegue chegar aqui por causa dos nossos apoiadores. Então, se você é apoiador, muito obrigado de coração. Se você não é apoiador ainda, acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem todas as instruções para apoiar, tem várias maneiras de apoiar no Brasil ou no exterior. Então apoie lá o Petit Jornal. Você é fundamental para que a gente possa manter esse nosso trabalho, que a gente já mantém desde meados de 2016 e que a gente pretende manter por muito mais tempo ainda, mas a gente depende
da sua ajuda. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o projeto do petcursos.com.br, que é o streaming do Petit Jornal, que tem aulas de aprofundamento nos mais diferentes temas de economia e política internacional. Tem cursos sobre Rússia, sobre Turquia, sobre Oriente Médio, sobre tecnologia. Tem uma série de abordagens econômicas e políticas nos diferentes cursos. Dá uma olhada, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que está lá presente no petcursos.com.br, que funciona no sistema de streaming. Então, a pessoa assinou, ela tem acesso a toda a biblioteca de recursos, tudo aquilo que foi produzido pelo Petit Jornal. Lembrando que toda semana tem uma aula nova sendo colocada lá na biblioteca do petcursos.com.br. No atual momento, a gente está falando sobre o dinheiro no século XXI, e a cada 4 semanas nós trocamos de tema. Tem uma aula gratuita também lá no YouTube do Petit Jornal, fica o convite para o pessoal seguir o YouTube do Petit Jornal, uma aula gratuita especificamente sobre a relação entre Ucrânia e Rússia. Tem outras aulas gratuitas também lá no YouTube, quem quiser dar uma olhada vai entender ali um pouco como é que funciona a dinâmica do Petit Cursos. Aliás, Daniel, eu nunca pedi nada para ninguém. Pô, eu não peço nada para ninguém. Eu peço para apoiar? Peço. Eu peço para recomendar o Petit Jornal? Peço. Mas o pedido que eu queria fazer hoje mesmo era o pessoal seguir a gente lá no YouTube, tá? Isso pra gente também é bem importante. Não custa nada, né? A pessoa entra lá e segue, né, o canal do Petit Jornal e tem acesso a um monte de vídeo, inclusive. Se você está ouvindo o podcast aqui no aparelho de podcast, enfim, no Spotify, no aplicativo de podcast, lá você tem a versão estendida, né, com antes e depois da gravação que a gente faz aqui no Instagram. E último recado, agora eu prometo, ouça o Petit Jornal na Orelo. Tem aplicativo, tem na versão web, ouça por lá, porque é uma outra maneira que você tem também de ajudar o Petit Jornal. A Orelo é uma plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Cada vez que você dá o play na Orelo, especificamente, a gente recebe uma graninha também. Não é isso, Daniel? É isso. Foi? Encerrou? Por hoje é só. Muito obrigado Beleza. a todos. Um abraço. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Tchau, tchau. Pronto, rapaz. Ah, opa. Encerrou aí, Daniel? Encerrou aqui. Como é que tá, cara? Tem alguém xingando a gente aí hoje? O pessoal tá pacífico, tá Não, comportado? Como cara, é que tá? quando a gente falou do Chelsea, aí a coisa deu uma animada, porque o pessoal já botou lá o Palmeiras na jogada, né? O pessoal Coitado do começou Palmeiras. Entrou na jogada aí, né? Rapaz, hoje o Guga Chakra, lá na Globo News, e de verdade, teve uma hora que eu tive certeza que ele ia falar. E acho, inclusive, que o Campeonato Mundial do Chelsea tinha que ser caçado. Tinha que ser caçado. Porra, Abramovich, né? Abramovich, pois é. É isso. Tem que dar o título pro Palmeiras. God Carmel acabou de comprar um selo, muito obrigado. Muito obrigado, valeu. Enquanto mais gente aqui que comprou selos durante a live. O problema é que vai sumindo, Daniel. Você vai botando aí, vai Pois sumindo, vai desaparecendo, é isso. Esteban Maroto comprou 2 selos, obrigado, Esteban. Tivemos aqui também Coln Haut, 123, comprou aqui. Deve ser o sobrenome. Deve ser o sobrenome. Alemão? Coln. Deve ser alemão. Provavelmente. Muito obrigado. E Titi Chose comprou também 3 selinhos. Gente, desculpa a minha dificuldade de leitura, é muito pequenininho aqui que aparece. É a idade. E a idade atrapalha também, então se Ô, Daniel, você vai fazer aniversário em breve, né, Daniel? Falta um mês aí pra você completar quantas décadas? Você vai fazer 5? Não interessa. Se vier o caso, não, tem que ir pra Bagdadi. Interessa não. O aniversário todo mundo faz todo ano. Eu não sou diferente de ninguém, não. Não tem novidade não, é verdade. Não tem novidade nenhuma. Não tem novidade nenhuma. Você, rapaz, que tu tá perto de mim, tu não tá longe, não, hein? Queria só dizer isso pra você. Mas você sabe que eu não tô me aproximando, né? Que a distância continua igual, Lógico. Você continua sendo mais velho que eu. Eu sou mais velho que você meses. Precisa ficar claro aqui para as pessoas. Meses. Anos. Meses. São, no caso... 2 anos e meio, Daniel. Coisa pra caramba. São 30 meses. 30 meses. 30 meses. São meses, é verdade. 30 meses de diferença. 30 meses de diferença, Tangueira. É pouco. É mais de erro, eu diria. Mais de erro. É a mesma coisa que o cara fala assim, uma década. Não é uma década. 120 meses, né? Uma década. 120 meses. É verdade. Tem razão. Tem toda razão. Entendeu? Aí o pessoal tá aqui.
Faz Botox? Não, não faço Botox, gente. Eu sou demais. Pessoal aqui falando do Pix. Pessoal agradecendo aí. Falando dos ucranianos fugindo de Kiev. O pessoal dizendo daqui a 12 meses vamos ouvir a edição 365 do Plantão Guerra na Ucrânia. Sei lá, gente. Realmente. Caraca. Isso eu falei, né? Isso é a guerra durar 20 anos. Imagina se a gente tivesse começado a fazer, né? Plantão Petit Pô, em Isabela chutou aqui a outubro minha de idade, 2001. errou, pá. Mas errou pra cima, pô. Isabela chutou a minha idade aqui, errou pra cima. Fiquei triste agora, Tanguy. Fiquei preocupado. Mas errou O quando, pessoal, Daniel? Ela botou o quê? Um aninho a mais? não, botou 5 a mais. Entendi. Olha aí, que mais? Imagina, Isso, Daniel, se a gente. gente tivesse começado o Plantão Petit em outubro de 2001. Tinha ter passado 20 anos aqui, cara. Não é, 20 cara? anos falando. Olha Imagina. aí. Ah, o Talibã Lis, avançou, o Talibã recuou. Licervenka comprou também um selo. Fica aqui o nosso agradecimento. O Aliás, eu pessoal nem comentei, continua cara. chutando a minha idade e errando pra cima, pô. Não é possível um negócio desse, gente. Daniel, você viu quem foi que ofereceu ajuda hoje para mediar, cara? O Egito. Eu tô O achando que virou Egito. bagunça isso aí, viu, Daniel? O Egito falou assim: não, se quiser a mediação aí, Pô, eu isso era ajudo. uma notícia boa pro nosso quadro que está sendo projetado? Isso é uma notícia boa, Eu cara. vou Isso é uma trazer notícia amanhã. boa. Amanhã eu trago isso aí. Amanhã eu vou trazer esse ponto aí. A gente vai inaugurar uma nova vinheta. O pessoal vai Ah, enlouquecer aqui no Instagram. Fazer, pô, mas eu não ouvi vinheta nenhuma, eu estou ficando surdo. Que absurdo é esse? E é isso. A gente quer irritar o pessoal que fica chateado que a vinheta não toca aqui. Toca lá no podcast, que tem que editar. agora o pessoal tá chutando a minha idade para baixo, eu tô achando bom. Tá errando para Aí você vai baixo. Aí é deixar. uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Aí pode seguir, né? Não tem nenhum problema. Vai confirmando. É isso aí, tá perto. É isso aí. Gente, o histórico passivo do Japão é claro que é posterior à Constituição Pacifista de 47, tá? Que é a Imposto pelos Estados referência Unidos. imposta pelos Estados Unidos. Essa era a referência naquele momento. Tanto que a gente falou de 45 e tal, O falou pessoal, do ano de pessoal no Twitter adora achar um absurdo. Ah, eu acho um absurdo o que ele falou. Ah, como que Pô, ele disse uma gente, coisa dessa? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos é. dar uma ajudada Ah, aí, né? Só pegar um pouquinho do contexto dá para entender o que foi dito, né? Pelo amor o de Deus. contexto ali, o contexto era Óbvio, pós-45, era óbvio. pós-45 da Constituição, que aliás é chamada Constituição Pacifista, né? Pacifista, exatamente. Exatamente. Desde então e tal. Acho que é isso, né, Tanguy? É isso, Seguimos. Daniela. Nós seguimos. Então, amanhã tem o 16º dia. Tem certeza que vai falar assim, de repente amanhã acontece mesmo. Não vai nada, vai continuar acontecendo coisa pra caramba, vai continuar sendo importante acompanhar. E Eu o fico pessoal está dizendo imaginando que se a gente... tivemos Petit Tinder. Como é que é? Petit Tinder bombando aí. Acho que o pessoal teve aí Petinder, Petinder, Petinder. Daniel. Petinder, Petinder. de Petinder. O que O rolou aí, cara? Me pessoal, conta aí, eu não sei, tô no cara, não escuro aqui, cara. acompanhei, cara. Não Não, pede o acompanhei, pessoal só vi contar aqui aí, na Daniel. Pede o reflexão. pessoal contar aí que eu tô curioso agora. Me conta aí, gente. Petinder, não sei, acho que o pessoal se amigou aqui, cara, É, no chat. no chat, cara. Porra, a É, guerra no, comendo solto, nego que se amigando no chat. enfim, é isso. É a vida louca. É isso aí, gente. Tá Isso certo. aí. Maravilha. Obrigado. Valeu, Até. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.